Feliz, muito feliz ano novo a todos. Eu quero ler com vocês, isso foi o texto que nós em família lemos no dia 31 para o dia 1º, à volta da mesa, e então está muito fresquinho em minha mente. Eu queria compartilhar com vocês aquilo que o Senhor falou ao meu coração, tem falado já há muito tempo. Aqueles que trouxeram a Bíblia, abrem Lucas capítulo 4, nós vamos ler do verso 16 ao 22, você que me acompanha em casa, Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 16, eu vou ler na Almeida Revista Atualizada. Diz assim a palavra do Senhor: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então, lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então, passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhes davam um testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhes saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Só até aí. Senhor, fala ao nosso coração, que não saia dos meus lábios palavra de persuasão humana, mas venha palavras diretas do teu trono e transforme as nossas vidas. Faz isso, por isso proclamamos liberdade do teu Santo Espírito entre nós, e o fazemos no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém? Sempre que chegamos ao final de um ano, ou seja, de um ciclo, de um período, seja curto ou longo, ao final do ano, por exemplo, é natural que façamos um balanço, uma análise de como foi, quais os acertos, quais foram os erros, ou seja, como foi, o que aconteceu, para podermos cravar na nossa mente, no nosso coração, foi bom, ou cravar, foi ruim. Como foi para você o ano de 2025? Para muitos pode ter sido muito ruim. Existem pessoas que perderam um ente querido em 2025. Existem pessoas que perderam o emprego. Aqueles que foram vítimas de algum infortúnio. Bem, muitos podem olhar e ver, perceber desastre econômico, sabe, ano de crise. Mas também não podemos esquecer, para muitos não foi tão ruim. Nós poderíamos dizer, inclusive, que para muitos foi, por sinal, muito bom, sabe? Foi ótimo. O nascimento de um filho, por exemplo, o nascimento de um neto, uma cura alcançada, o casamento com a pessoa amada. Ou seja, muito difícil a gente cravarmos um veredito, pois existem muitos ângulos, muitos pontos de vista, nem todos olham as coisas do mesmo jeito. Enquanto muitos perdem e se fazem chorar, outros ganham e se alegram vendendo lenço. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Como a igreja do Senhor Jesus, nós também devemos fazer um balanço. E pensando sobre isso, nesse primeiro culto de 2026, o Senhor me levou ao texto que nós acabamos de ler. E de cara esbarramos em algumas expressões que podem variar em definição, segundo o contexto e a ótica de quem olha, e suscitar muitas indagações. Veja, o texto diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. O Evangelho é uma boa notícia. E o que é uma boa notícia para você? O que é ser pobre? Quem são os pobres?
Enviou-me para proclamar libertação aos cativos. O que é estar cativo? Preso. Quem são os presos? Prisão física, prisão emocional, prisão espiritual. Do que nós estamos falando? Sabe? E restauração da vista aos cegos. O que é cegueira? Quem são os cegos? Cegueira física ou cegueira espiritual? Dizem, inclusive, que o pior cego é aquele que não quer enxergar, não quer ver. Para pôr em liberdade os oprimidos, diz a palavra. Qual é o conceito de liberdade e de opressão? Quem são os oprimidos? Onde estão? O que é ser livre? E apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, passou Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Vejam, em Filipenses capítulo 2, versos 6 a 8, diz que Jesus não se considerou ser igual a Deus, era algo que devia apegar-se, pelo que ele se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz, para nos salvar e anunciar um jeito certo de ver, um jeito certo de viver a vida, anunciando aquilo que nós entendemos como o reino de Deus. Jesus anuncia a nós, através da palavra, a cosmovisão do reino. Então, queria meditar com vocês, o que é essa cosmovisão? É a maneira subjetiva de ver e entender o mundo, as relações humanas, os papéis dos indivíduos e o seu próprio papel na sociedade, assim como as respostas às questões básicas, como a finalidade da existência humana, visão do mundo. Para que você existe? Quem é você? Ora, todos os questionamentos e ideologias que poderiam estar enraizadas naqueles que estavam dentro do templo na hora que Jesus estava falando, ou que porventura esteja na mente, no coração de cada um que ouve nesse instante essa palavra e corroboram para a análise deste ano que terminou, 2025, segundo a sua ótica, poderia ser traduzida nas perguntas. Preste atenção. Como você vê a vida? Como você vê o mundo? Como você vê a realidade? Sob que lente? A tua lente ou a lente de Cristo Jesus? Ora, o grande problema me parece estar justamente nessa lente, que muitos usam lentes que distorcem, lentes que embaçam, lentes que não permitem não só enxergarmos a nós e ver o Evangelho e tudo quanto o Senhor Jesus nos apontou e é, do jeito que nos apontou e é, lentes que não nos permitem ver a realidade. Tanto que falaram lá no verso 22, e eu terminei a leitura nessa expressão. Ué, ele não é o filho de José? Quem que é esse? Filho de José. Agora percebam, a questão não está adstrita ao não reconhecimento de Jesus como Filho de Deus e como Deus, mas em não entender o que isso significa de fato. Qual a realidade das coisas e quem nós somos diante da realidade e o reino de Deus que é anunciado. Quem é o Dionísio? Quem é você hoje diante desse reino anunciado por Jesus? Quem aborda muito bem esse tema foi o Douglas Gonçalves, o Leandro Vieira também, dentre outros que acham muito interessante. Eu li recentemente um livro Transformando a Cosmovisão, é um livro de Paul Hibbert. O autor nos aponta uma preocupação de que a visão do mundo de vida e de Deus está deturpada. Como? O livro nos aponta que numa vila, lá no sul da Índia, todos os cristãos
pintaram uma enorme cruz branca na parte externa da sua casa. Pensei que isso fosse um bom testemunho de sua nova fé, mas eles explicaram que a cruz era um poderoso símbolo para defendê-los de mal olhado. Veja, isso é um crasso exemplo de reinterpretação do cristianismo, como uma nova e poderosa forma de magia que os capacita a obter êxito e causar danos aos seus inimigos por fórmulas corretas. Isso é mais comum do que a gente pensa. Basta a gente olhar a teologia coach que está sendo amplamente difundida hoje. O Douglas Gonçalves fala de um exemplo ótimo para isso. E eu queria que você guardasse isso. O jovem vê um carrão diante dele e ele fala assim: um dia eu terei um carro desse. Depois de uns vídeos assistidos na internet, desses que tentam misturar evangelho com coach, sem de fato saber o que é reino de Deus, o mesmo jovem vê o mesmo carrão diante dele e fala: um dia eu terei um carro desse. Em nome de Jesus. Pronto, converteu. Aprendeu a palavra mágica. Ele agora é um jovem convertido porque aprendeu a técnica de utilizar o em nome de Jesus para todos os seus desejos. Isso é um alerta. Isso é mais comum do que a gente pensa. Amados, isso não é novo. Basta vocês olharem Atos capítulo 8, você verá um sujeito chamado Simão, que chegou a oferecer dinheiro a Pedro para lhe ensinar a técnica de transferir o poder. Isso era comum. Eu pensando sobre isso, em como o príncipe deste mundo ilude, como o príncipe deste mundo aprisiona, me veio a lembrança aquela história do mágico e das ovelhas. Talvez você já conheça. Era uma vez um mágico que criava ovelhas. Quase todos os dias ele reunia o rebanho, escolhia uma que estivesse mais gorda e a matava ali mesmo, na frente das outras, para comercializar a carne no açougue da cidade. As ovelhas, de tanto presenciar aquelas cenas, começaram a ficar apavoradas, temendo que a cada vez que viesse o mágico para reuni-las, chegasse a sua vez. E de tanta preocupação, começaram a perder peso. Além do que, a carne das ovelhas abatidas ficava assim, meia amarga. Isso começou a preocupar o mágico, pois prejudicava os seus negócios. O homem esperto resolveu hipnotizar as ovelhas, fazendo-as pensar que não eram as ovelhas, e sim algum bicho forte, como um leão, como um touro, um cavalo de corrida, um cachorro de raça, daí por diante. Agora, para cada vez que o mágico pegava uma delas e a matava, ali mesmo na frente das demais, elas não ficavam mais incomodadas. Ficavam tranquilas, ficavam pensando, descansadas, que tal fato jamais aconteceria com elas, pois sabiam que o mágico só matava ovelhas, e elas não eram ovelhas. Tinham uma vaga noção de que alguma coisa de ruim estava acontecendo, mas ora, bolas, por que se preocupar? Fosse o que fosse, certamente não era problema delas. E seguiam suas vidas mansamente, enquanto o mágico ia se dando bem. Bobinha a história, né? Mas a gente é bem assim. O problema acontece só na casa do vizinho, só no país próximo, sabe? A gente não consegue ver dentro da nossa casa. 2 Pedro 2:1-3 diz: entre vós haverá falso mestre, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, e muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Também movidos pela ganância e com palavras fingidas, eles farão comércio de vós. Percebam, é exatamente isso o que tem acontecido.
Muitos estão cavando, inclusive a própria sepultura, com heresias, acreditam e proclamam, muitos que são filhos de Deus, pois afinal o que esses falsos mestres mais gostam de falsamente anunciar é que todos são filhos de Deus, mas se afastam mais e mais do reino de Deus. Mas vamos nos ater só à palavra. Vamos voltar para o texto. O Senhor proclama que Ele veio apregoar o ano aceitável do Senhor. Afinal, o que é o ano aceitável do Senhor? Ou o ano da graça. Tem algumas tradições que dizem isso. O ano aceitável do Senhor, ou ano da graça, é uma referência direta ao chamado ano de jubileu. O que era o ano de jubileu? O que era o ano? Deus deu diversas leis ao seu povo Israel, que tinha dentre vários objetivos, uma especial, que era o de distingui-lo dos outros povos. Esse povo é meu povo, esse povo é escolhido, esse povo é separado. Ou seja, fazer deles um povo diferenciado em suas práticas e em sua adoração a Deus. É uma dessas leis que tinha esse claro objetivo, era a lei que organizava o ano do jubileu. Nós podemos encontrar isso facilmente, lendo lá Levítico, capítulo 25, verso 11, 8 a 11, Levítico 27, verso 17 a 24, ou no livro de Números, capítulo 36, verso 4, nós vemos referência. No caso, o ano do jubileu acontecia de 50 em 50 anos, ou seja, sempre no 50º ano. O principal objetivo desse ano especial, separado por Deus, era que o povo vivesse um ano de libertação, um ano de restauração de fé e consagração ao Senhor. Através de diversas práticas que deveriam ser observadas nesse ano. Eram práticas que deveriam ocorrer na sociedade e na vida dos indivíduos, e algumas dessas eu queria que você prestasse atenção, sabe? Podemos perceber claramente que em todas as exigências de Deus, uma forte e clara intenção de mostrar ao povo que a terra era dele, que tudo era dele, que ele havia dado com dádiva ao seu povo. Quando ele separou as tribos, ele distribuiu a terra, entregou ao seu povo, mas diz, essa terra é minha, eu estou entregando a vocês, sabe? As pessoas deveriam voltar às suas possessões iniciais 50 anos depois. O que significa? Significa que as pessoas que eram donas da terra, usufrutuários dessa terra, eles poderiam vender, comercializar, não tinha problema. Só que completado 49 anos, no 50º, 50 anos completado, a terra não poderia ser plantada e a terra deveria ser voltada aos primogênitos, aqueles que primeiro tinham recebido a terra, a família primeiro. Significa que as pessoas não tinham possessão, domínio completo sobre a terra perpétua, mas temporária. Isso era o objetivo de dizer que tudo era do Senhor. Dizendo que aquele que comercializava a terra, não tinha problema, mas pelo tempo que sobrava. Muitas vezes ele comercializou, mas faltava ainda 20 anos. Comercializou por mais 20 anos. Não era posse perpétua. Faltava 15 anos, comercializou por 15 anos. Não era posse completa. Era prova era que a terra era do Senhor. Do mesmo jeito, aqueles que se endividavam e por vezes se tornavam escravos, também nesse ano do jubileu, haveria perdão completo das dívidas, eles seriam libertos. Isso tinha o intuito do Senhor de mostrar claramente, de que ninguém deveria usufruir daquilo que pertence ao Senhor, sem respeitar o próximo, sem respeitar os mandamentos do Senhor. A terra não podia ser vendida como propriedade perpétua, escravos seriam libertos. Deus estabelece uma proteção contra o aproveitamento que pudesse manipular dívidas e fazer as pessoas escravas até o fim da vida. Por fim,
Essa parece ter sido uma das leis que Deus colocou, que não foram de fato observadas e obedecidas pelo povo de Israel. Uma das razões pelas quais o povo de Israel acabou, inclusive, indo pelo exílio, pela desobediência. Hoje em dia, esse tipo de leis não se aplicam a nós, pois era uma lei claramente pontual e exclusiva para o povo de Deus daquela época, o povo de Israel. Se bem que eu fico pensando, qual a revogação que houve dessa lei? Aonde que está? Agora, no caso, vem Jesus e mais do que simbolicamente anuncia, olha, eu vim estabelecer o jubileu perpétuo, o reino de Deus, ou seja, hoje, através de mim, se cumpriu tudo isso que o profeta Isaías anunciou há 700 anos atrás. Isaías capítulo 61. Pois por mim e através de mim, a boa notícia aos pobres, a libertação aos cativos, a restauração de vista aos cegos, a liberdade aos oprimidos, pois o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Mas aí nós temos um problema. Não sei quantos aqui se lembram de um comercial de televisão. Esse comercial eu fui pesquisar, ele fez sucesso na década de 70, mais exatamente em 1976. Na realidade, era um reclame, estrelado pelo canhotinho de ouro, Gerson, sabe? Meia da seleção, que quando indagado sobre por qual razão ele havia escolhido aquela marca de cigarro, era uma marca de cigarro, ele dizia assim, por que pagar mais caro se Vila Rica me dá tudo o que eu quero e de um bom cigarro? Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também, leve Vila Rica. Era esse o nome do cigarro. Isso ficou conhecido como lei do Gerson, a lei do levar vantagem em tudo. Eu recentemente, há pouco tempo atrás, eu tinha visto uma reportagem dele dizendo que isso daí marcou a vida dele de uma forma muito negativa. O lei de Gerson, aquele que quer levar vantagem em tudo. Olha, essa chamada lei de Gerson é algo que me parece milenar, pois convenhamos, a lei do jubileu não vigou entre o povo de Israel pelo mesmo motivo que não vigaria hoje. Pois se hoje eu anuncio a você um novo jubileu, a pergunta seria, o que é que eu ganho com isso? Isso revela a nossa constante insatisfação. Deixa eu tentar explicar melhor. Se você procurarem no Antigo Testamento, vocês não vão encontrar nenhum versículo onde Deus aponta que se o povo cumprir o jubileu, ele recompensaria. Não vai encontrar. O raciocínio não é esse. O raciocínio é, vocês devem libertar os escravos, porque vocês eram escravos e eu os libertei. Vocês devem devolver a terra, porque a terra é minha, e vocês usam por concessão. Vocês devem perdoar as dívidas, porque vocês eram meus devedores, e eu vos perdoei. Vocês querem ver como esse conceito de vantagem e insatisfação, ele está enraizado? Basta você olharem os apelos feitos em alguns cultos por alguns pastores na hora do dízimo e oferta. Você vai observar expressões do tipo, fazei prova de mim, aliado a uma recompensa, aliado a um investimento, a uma espécie de caderneta de poupança do céu. E olha que eu não estou aqui pregando contra dízimos e ofertas. Eu estou pregando contra uma coisa, dizendo assim, ó, fazer isso para receber isso. Não é esse o objetivo. O dízimo não é para isso, sabe?
Veja o que Jesus estava falando no tempo, naquele dia foi: eu sou o Messias aguardado. Eu cheguei e a partir de agora inicia-se um jubileu eterno. É como se todos os dias fossem jubileu. Por isso nós fazemos para com os outros aquilo que Deus faz por nós. Por quê? Porque o filho faz aquilo que o pai faz. É isso que ele espera. Sabe? Aquilo que ele está falando é tipo assim: olha, eu estou fazendo isso para vocês fazerem também. Porque o filho faz o que o pai faz. Eu já falei aqui, todos se lembram aquilo que está em João 3,16. João 3,16 está escrito assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas nós não guardamos na mesma maneira aquilo que está em 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Mesmo autor, quase que a mesma referência, a gente lembra muito do primeiro, mas do outro verso a gente não lembra. E Jesus faz e manda nós fazermos. Eu não amo o meu irmão, querido, porque o meu irmão merece o meu amor, mas porque Deus me amou mesmo sem eu merecer. E Ele é meu Pai. E o filho faz o que o pai faz. Essa é a cosmovisão do reino. Meu movimento no reino é de gratidão. É o que nós cantamos aqui. Nós cantamos hoje aqui canções de gratidão ao Senhor. O grande problema é que, veja, que nós precisamos de fato entender o quão pecadores nós somos, o quão devedores nós somos, que se não fosse por aquela cruz, nós estaríamos perdidos. Só para vocês terem uma noção do tamanho da sua dívida, ovelhas não seriam suficientes para pagar, vidas humanas não seriam suficientes para pagar, anjos não seriam suficientes para pagar. Foi necessário a vida do Filho unigênito de Deus. Por isso nós somos movidos pela cruz. Presta atenção, entenda. Nós só conseguimos andar em santidade por gratidão, não por obrigação. E aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Agora nós estamos sempre insatisfeitos. Como é que foi esse ano? Poderia ter sido melhor, né? Sabe? Tirando aqueles que dizem assim, foi uma porcaria. Muitos falam assim, poderia ter sido melhor, né? Nós estamos sempre em busca de algo, e como diz aquele poema de Vicente de Carvalho, felicidade, árvore frondosa, adorado aos pombos, existe sim, mas nós nunca a encontramos, porque está sempre apenas onde nós pomos, e nós nunca a pomos onde nós estamos. A gente está sempre insatisfeito. Nós, ao sairmos do ano de 2025, esperamos que o ano de 2026 seja o ano aceitável nosso, e não o ano aceitável do Senhor. A gente pensa assim, o ano aceitável para mim, do jeito que eu penso, do jeito que eu quero. Inclusive, eu acho que Ele não é muito bom para escolher as coisas para mim, sabe? Ele não escolhe certinho. É como se ficássemos dia após dia cantando aquela canção, Dias Melhores, do J Quest. Vocês lembram? Vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixamos para trás. Vivemos esperando o dia que seremos melhores. Seremos melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando um dia que seremos para sempre. Vivemos esperando. Amados, o que eu queria dizer é que vivemos hoje uma geração que se movimenta atrás de um próximo evento. Mas a visão do reino, a nova visão inaugurada e consumada, pois tudo está consumado na cruz, não se movimenta atrás de um novo evento, mas de um evento, de um fato,
de uma realidade que aconteceu há 2000 anos. Eu não preciso de algo novo, eu já tenho. Aconteceu numa cruz, é esse o evento que nós devemos nos mover, é sobre esse evento. Ei, por que você trabalha? Eu trabalho para a glória de Deus. Ei, por que você sustenta e educa seus filhos? Eu sustento meus filhos e o educo para glorificar a Deus e para que eles glorifiquem a Deus. Por que você toca instrumento musical? Eu toco esse instrumento para a glória de Deus, para glorificar a Deus. Por que você canta? Eu canto para glorificar a Deus. Eu vivo para glorificar a Deus. Eu respiro para glorificar a Deus. Sabe? Nós cantamos isso aqui. Nós nos entregamos em canção. Entendam, nós devemos fazer todas as coisas porque Ele morreu por nós há 2000 anos atrás, e por isso, e só por isso, nós podemos ser filhos de Deus, e o Filho faz aquilo que o Pai faz. Sabe? Eu vou caminhar para a conclusão. Hoje nós vivemos um hedonismo. A busca pelo prazer é o único propósito de vida. A palavra hedonismo vem do grego hedônicos, que significa prazeroso. É o seguinte, a máxima é, seu prazer aqui e agora, ou seu dinheiro de volta. Isso nada mais é do que uma tradução da lei de Gerson. Todo mundo quer estar satisfeito. Todo mundo, aliás, quer mais do que satisfeito. Ele quer mostrar, aparentar para os outros que está satisfeito. Certa vez eu estava vendo um vídeo do Gescope, e nele era destacado o fato de que no Instagram, o que mais bombam são das pessoas que conseguem fingir que estão satisfeitas. Existem vídeos pagos, chamados inbox, né, na caixa. São vídeos em que a pessoa aparece abrindo um presente, um embrulho novo na caixa. E o vídeo vai passando a cena da abertura da caixa e o olhar de satisfação daquele que está abrindo a caixa. Pois a satisfação está em ter aquele produto que se satisfaz por completo, até chegar um novo, sabe? Isso bomba. Vocês já não viram muitas e muitas vezes vídeo desse tipo? O que o cara está fazendo? Ele está filmando e satisfazendo em algo. É o exemplo do cigarro do Gerson. Sabe? Agora, na visão do reino, na cosmovisão do reino, a minha satisfação está em Cristo Jesus. Porque eu e você nascemos para adorar a Deus. O motivo da nossa existência é adorar a Deus. Você sabe qual é o modo mais sublime de adoração a Deus? Não é a oração, não é o louvor, é o estar completamente satisfeito nele. A maior adoração não está na oração, não está no louvor, está na expressão de satisfação que você tem em tê-lo. E Ele ser teu Deus. Quando você se satisfaz em algo, um carro, um iPhone novo, uma casa nova, automaticamente você adora essa coisa. Você retira da sua vida aquilo que só caberia a Deus, porque só a Deus nós devemos adorar. Amado, amada, eu queria que nesse primeiro culto dominical de 2026, ao fazer uma reflexão sobre o ano que acabou, 2025, isso passasse por uma reflexão de vida. E eu estou falando para mim, eu estou pregando para mim, sabe? Quando eu prego essa palavra, eu estou olhando no espelho. Isso passasse por uma reflexão de vida. E daí, dependendo de como for a sua visão de mundo, de como você vê o ano aceitável do Senhor, a coisa mudasse em você, se enchesse de esperança. Vejam, eu não estou falando em fechar os olhos para os problemas que houveram. Eu não estou falando em fechar os olhos para as lutas, para as dificuldades.
de fazer e ignorar a dor. Mas eu estou falando que eu consigo ver, mesmo em detrimento de tudo isso, eu consigo ver flores. A gente consegue ver misericórdia. A gente consegue desfrutar a graça, na certeza de que Deus não perdeu as rédeas da história. E eu entro no ano de 2026, olhando para a cruz, sabe? Olhando para trás e para tudo que Deus já fez por mim. Daí me vem na mente, me vem no coração, o princípio da adoração, que é gratidão, sabe? Sabe, o Vitor, meu filho, já havia me alertado para isso. Por isso que eu estou pregando para mim. E os homens do Café com Fé estão sabendo muito bem daquilo que eu estou falando. Recentemente, há coisa de 2 semanas atrás, eu estava visitando um amigo e me deparei com 2 gerações, pai e filho. O pai que só falava mal daquilo que o sustenta por 77 anos. E o filho que foi sustentado totalmente, sem interesse por aquilo que para ele era horrível. Pois isso foi quem o prendeu, o pai. Queridos, como eu faço sucessão, fazendo uma propaganda ruim daquilo que eu quero suceder? Gente, como é que eu faço no momento da história? Como é que eu faço para falar para os meus filhos que o Brasil vale a pena? Que as terras são férteis, que plantando aqui tudo dá. Foi o que um português falou lá atrás. Aqui tudo se implantando dá. Que os rios são caudalosos, que tem muita gente boa, sabe? Que em detrimento de ter doenças, tem aquele visita agradável, tem pessoa boa, sabe? Como é que eu falo para os jovens que estão do meu lado, para os meus filhos, que não está tudo ruim? Eu lido muito com o setor agrícola, eu de vez em quando eu fico passando e pensando, né? Eu não sei se é só aqui. Eu lido muito com o sojicultor. E a maioria do sojicultor que eu conheço faz 30 anos que está quebrado. Nunca está bom. E essa cultura vai passando para filho, para neto. Agricultor está sempre ruim. O comerciante está sempre ruim. O empresário está sempre ruim. O industrial está sempre ruim. O exportador está sempre ruim. Sabe? O profissional liberal, que porcaria de profissão essa minha. Olha, já foi a época que ganhava dinheiro. O mercado está ruim. E a gente proclama isso. Nas nossas mesas, a gente programa isso no nosso lar. A gente proclama isso para os nossos filhos. A gente proclama isso para os nossos jovens. A gente proclama isso nas universidades. A gente proclama isso. Sabe? Tudo muito ruim. Quando na realidade não é nada disso. A gente teria que ter muito orgulho de alimentar grande parte da população mundial. A gente deveria ter muito orgulho de ter o maior rebanho pecuário do mundo. A gente deveria ter muito orgulho, sabe, das terras em que vivemos. Você entendeu? Não tem nevasca, não tem terremoto, sabe? A gente deveria ter orgulho. Amados, eu tenho certeza que a minha satisfação não está em eventos futuros, não está num movimento inbox. E eu queria que você também não tivesse essa satisfação num movimento inbox. Não depende de circunstâncias, não depende nem de mim. Não se abala por circunstâncias, sabe? Não se abala por quem está nos palácios do Brasil ou nos palácios do mundo. A minha esperança não se abala por isso. Não se abala por quem é o governo. Significa que eu sou alienado? Não.
significa que eu sei quem é o meu Senhor, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei quem é o nosso Deus. É isso que deve nos encher de esperança, e daí eu consigo, só assim, continuar pregando, continuar proclamando, continuar testemunhando. É só assim que a gente consegue continuar perdoando, é só assim que a gente consegue continuar tendo esperança, é só assim que a gente consegue continuar amando, porque eu sou filho de Deus, e o filho faz aquilo que Deus faz, e Cristo me basta, nele eu me satisfaço. Então eu queria que nesse primeiro ano, dia do ano, primeiro culto do ano, você esquecesse a circunstância, esquecesse o pessimismo, esquecesse notícias ruins. Não que não existe, eu não estou falando para a gente se tornar alienado, mas estou falando para a gente olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, para a gente ter falar para os nossos filhos que vale a pena, sabe? Para a gente falar de esperança, para a gente mostrar que o ano aceitável do Senhor pode acontecer nesse ano, não porque é o ano aceitável meu, mas porque é do Senhor que a gente vive esse ano. Vamos ficar de pé?